Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui, estou aqui gravando esse vídeo, mais esse vídeo, no mesmo lugar aqui que a gente tem acostumado a gravar, de costume, né? Eu gravei bastante vídeos nesse lugar, aqui é um lugar aberto, no fundo da minha casa, né? Já disse outro vídeo, mas é um lugar que tem muita interferência de sons, né? De pássaros, de outros sons que aparecem aí, cachorros, carro, né? Mas eu acredito que é assim mesmo, né? Eu quero deixar a coisa mais natural aí. E também não edito o vídeo, do jeito que eu gravo aqui eu publico. Mas o interessante aqui é a palavra, né? A palavra que tem que prevalecer, a palavra que tem que dar o entendimento à pessoa que vai ouvir aí. Esse é o sentido. E eu acredito que os sons externos aí não vão atrapalhar a mensagem, tá certo? Bom, é falando sobre o Evangelho, o vídeo, né? Sobre a Bíblia, e nós estamos no propósito de falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Qual é o propósito? Né? Colocar aqui as pregações registradas por Lucas, que é o autor do livro de Atos, deixou registrado aqui no livro de Atos. São pregações dos apóstolos, de Pedro, dos diáconos, de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, que nós vamos começar a ver agora, a partir desse capítulo 13, né? Nós vamos ver, a gente vai ver a primeira pregação do apóstolo Paulo registrada aqui no livro de Atos. Depois que Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco, está registrado aqui, nós já colocamos em outro vídeo, no capítulo 9 do livro de Atos, registra aqui o encontro que o Senhor Jesus teve com Paulo a caminho de Damasco. E ele então se converteu ao Evangelho. Paulo era fariseu, né? Ele era da religião do judaísmo, da seita dos fariseus, e zeloso, conhecedor da lei de Deus, zeloso pela sua religião, tanto é que ele perseguia os cristãos, né, que pregavam Jesus, porque ele entendia que eles estavam pregando uma heresia, né? Ele não conhecia o Senhor Jesus, mas a caminho de Damasco, Jesus encontrou Saulo, né, que também é chamado Paulo, e aí ele se converte então ao Evangelho e passa a pregar esse Evangelho desde então, né? Nós já falamos dessa conversão aqui, só para lembrar. E ele vem pregando o Evangelho, né? Vem pregando o Evangelho, mas aqui, no capítulo 13, a gente vê uma pregação mais, a primeira pregação registrada mesmo aqui de Paulo, que foi ali na cidade de Antioquia, da Pisídia, né? Primeira viagem missionária de Paulo, que está registrada aqui então no capítulo 13, onde Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para fazer essa missão, para fazer essa viagem. Paulo então passa a pregar em todos os lugares por onde ele ia passando na viagem, né? A Bíblia fala que Paulo ia passando, ia pregando, ele, Barnabé e os que estavam com ele, mas Lucas registrou mesmo a pregação no capítulo 13. Então por isso que eu estou dizendo que é a primeira pregação de Paulo registrada aqui na Bíblia, mas que ele certamente já tinha pregado em outros lugares, certo? Muito bem, mas antes de entrar aqui, né, o último vídeo foi o vídeo número 8, que nós falamos no capítulo 10 do livro de Atos, sobre a conversão de Cornélio, né? Um varão, morador, ele era centurião da corte chamada italiana, morador de uma cidade chamada Cesareia. Pedro estava na cidade de Jope, uma cidade próxima a Cesareia, onde
onde esse centurião morava. E aí esse centurião teve uma visão, onde o Senhor mandou a ele que fosse ali na cidade, que mandasse alguém na cidade de Jope, chamar Pedro. Esse centurião era um homem temente a Deus, orava, né, temia a Deus, ele fazia muitas esmolas, ajudava as pessoas. Deus ouviu a oração dele, resolveu por bem salvar ele. E manda que ele vá então chamar Pedro, para que Pedro venha pregar o evangelho a ele. Ele é um gentio. O Senhor Jesus também dá uma visão a Pedro, para que Pedro pudesse ir, né, sem questionar, que era o Senhor que estava no negócio. Pedro então recebe os varões que foram enviados a ele, aí acompanha ele até a casa de Cornélio, chega na casa de Cornélio, tem bastante pessoas ali, os parentes de Cornélio, os convidados que ele convidou, os conhecidos dele. Pedro chega ali, prega o evangelho, né? As pessoas creem, recebem o Espírito Santo, são batizadas, são salvas, né? Todas as pessoas ali que estavam na casa de Cornélio. Muito bem, mas antes de continuar aqui, isso está registrado aqui em Atos 10, e nós falamos disso no último vídeo número 8. E agora nós vamos lá para o capítulo 13. No capítulo 10 nós vamos para o capítulo 13, por quê? Porque no capítulo 11 e no capítulo 12, o 11 trata de umas questões que houve a respeito disso mesmo, né? Pedro entrou numa casa de um gentio, a igreja ficou sabendo, chamou Pedro, né, que era judeu, para perguntar para ele por que ele foi lá. Pedro explica, né, o que aconteceu lá na casa de Cornélio. A igreja se alegra por ver também que os gentios estavam recebendo o Espírito Santo, enfim. Alegria quando a gente vê uma pessoa aí, seja de qual for, né, seja qual for a pessoa, seja de qual país, de qual tribo, né, de qual língua for, receber o evangelho e ser salvo é uma alegria muito grande. E é o que aconteceu na igreja. Glorificavam a Deus por saber que o evangelho também estava chegando até os gentios, o Espírito Santo estava sendo dado a eles também. Aí no restante do capítulo 11, vai falar então que na cidade, né, aí os discípulos, os apóstolos, andando por toda aquela região dali, né, pregando em todos os lugares ali. Começou em Jerusalém, Judéia, Samaria, ali próximo ao mar, foi o caso aqui de Cesareia. E foram andando, pregando o evangelho, e chegaram numa cidade chamada Antioquia, da Síria, né? E ali houve um mover muito grande do Espírito Santo, muitas pessoas creram no Senhor ali na cidade de Antioquia. Na cidade de Antioquia, a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Até então eles eram chamados a seita do Nazareno, né, ou aqueles do caminho. Mas aqui na cidade de Antioquia da Síria, a primeira vez que os cristãos, os discípulos, os apóstolos foram chamados então de cristãos. A igreja se reunia naquele lugar, naquela cidade. Havia ali muitas, né, homens cheios do Espírito Santo. E a igreja cresceu muito, muitas pessoas creram, né, no evangelho, e a igreja foi uma bênção ali na cidade de Antioquia. Barnabé foi enviado até lá, né, viu o que estava acontecendo na cidade de Antioquia, ficou lá por um tempo, também chamou a Saulo na cidade de Tarso, levou para Antioquia, ficaram ali ensinando, pregando o evangelho dos irmãos, e houve um crescimento muito grande da cidade ali, um crescimento muito grande da igreja ali na Antioquia, certo? Da Síria. E também no capítulo 12, registra aqui que Herodes, né, ele começou a estender a mão, perseguir os cristãos, inclusive matou a Tiago, irmão de João, um dos apóstolos aí, né? Tiago, João também, um dos apóstolos. Matou a Tiago, prendeu Pedro, né? Começou a estender as mãos, perseguir os apóstolos ali. Mas o capítulo 12 vai tratar que Pedro foi liberto da prisão de uma forma sobrenatural. Um anjo foi enviado ali
abriu a porta das cadeias, tirou Pedro de lá, e Pedro voltou para a igreja, né, e se alegraram com a volta de Pedro ali, porque a igreja estava em oração por Pedro, para que Deus pudesse livrar Pedro, e Deus livrou mesmo, né, e houve uma alegria muito grande, mas a perseguição continua ali, né. Aí depois tem também um juízo de Deus, da parte de Deus sobre Herodes, né? A gente vê que Herodes morre por não glorificar a Deus, e isso está registrado aí no capítulo 12. Só estou mencionando aqui, não estou entrando em detalhes, nem lendo o texto, porque não é essa a intenção. A intenção aqui é anunciar, é registrar as pregações dos apóstolos. Então no capítulo 11 só tem história, né? Não tem aí as pregações registradas. Então a gente está saltando aqui, já que o foco são as pregações. Chegamos no capítulo 13 e continua falando a respeito de Antioquia. Eles estavam ali, haviam muitos profetas, doutores, né? Entre eles estava Barnabé, Simeão, Manaém, cita aqui alguns, e o próprio Saulo. E eles estavam ali servindo o Senhor na cidade de Antioquia, da Síria, quando então o Espírito Santo manda, né, que fossem apartados Barnabé e Saulo daquele grupo que estavam ali, e a igreja jejuando, né, partiu então e enviaram Barnabé e Saulo juntamente com João Marcos, né, pegaram João Marcos também, que é o mesmo escritor do Evangelho que escreveu Marcos, o nome dele era João Marcos, também levaram junto e saíram para uma primeira viagem missionária de Paulo, né, que está registrado no capítulo 13. E foram por ali, passando por diversas cidades, né? Aqui vai dando o nome das cidades, no capítulo 13. Vai falar de Pafos, né, Perge, e foram por ali, pregando o Evangelho. Até que chegaram em uma outra cidade chamada Antioquia também, só que era na Pisídia. Então saíram da Antioquia da Síria, né, e foram andando por várias cidades até chegar a outra Antioquia, Antioquia da Pisídia, e lá na Antioquia da Pisídia eles procuraram ali entrar num dia de sábado, já que o sábado era o dia que os judeus se reuniam nas sinagogas. Procuraram ali uma sinagoga, num dia de sábado entraram na sinagoga e sentaram ali. Eles eram judeus, né? Eles também israelitas, Paulo, e sentaram ali e ficaram ali ouvindo o que estava sendo ensinado, que falava sobre a lei, sobre os profetas, né? Todo sábado se lia ali na sinagoga judeu as leis, né, e os profetas, as Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento, que é o que eles tinham lá na época, já que o Novo Testamento estava ainda sendo escrito, tá certo? Mas é o que eles tinham lá, os profetas, os salmos, a lei de Moisés, e todo sábado era lido isso. E aí Paulo ficou ali sentado, né, juntamente com Barnabé, ouvindo, né, os irmãos ali ensinando, né, lendo a lição ali a respeito da lei e dos profetas. Bom, vou dar uma paradinha aqui, né, porque daí vai entrar agora a pregação de Paulo, né. Antes de entrar na pregação de Paulo, no capítulo 13, eu queria colocar aqui, né, por que eu estou aqui pregando o Evangelho, né, por que eu estou aqui gravando esses vídeos, né, por que eu estou aqui falando de Jesus, né, as pessoas usando deste meio de comunicação aqui, que é o Facebook, que é o YouTube, onde eu posto aí os vídeos que eu gravo, as mensagens, porque eu também fui alcançado por este Evangelho, né? Um dia, há 8 anos atrás, alguém pregou esse Evangelho para mim, eu criei no Evangelho, criei no Senhor Jesus, né? E fui batizado, passei pelas águas, né, do batismo, do arrependimento de pecados, e estou nessa caminhada há 8 anos. E quando a gente recebe essa salvação, quando a gente recebe o Evangelho, a gente quer passar para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam salvas.
Então esse é o motivo que move, né, a gente que é salvo, que está em Cristo Jesus, a pregar o Evangelho. Hoje em dia, né, existem outros motivos aí, principalmente a questão do dinheiro, muitas igrejas aí pregando o Evangelho, visando ganhar dinheiro. Não vou entrar aqui em questões assim, mas a minha intenção aqui não é essa. A minha intenção aqui é pregar o Evangelho e também não é pregar religião, né? Tanto é que eu não falo aqui em religião, eu só falo a respeito do Evangelho. Porque eu entendo que quem salva é Jesus, não é religião. Não é religião evangélica, não é católica, não é nenhuma outra religião. E tem muitas, né? Tem várias religiões. Então quem salva é Cristo, quem salva é Jesus, quem salva é o Evangelho. Então entendo assim e prego o Evangelho. Então antes de entrar lá em Atos, no capítulo 13, da primeira pregação registrada ali, de Paulo, na sinagoga, na cidade de Antioquia, na Pisídia, eu queria deixar aqui, então, a razão, né, porque eu estou aqui pregando o Evangelho. João Marcos, falando de João Marcos lá, né? Aqui é o Evangelho de Marcos, ele deixou registrado aqui, né, debaixo da inspiração do Espírito Santo, registrado aqui esses versos no Evangelho que escreveu Marcos. E aqui no capítulo 16, o último capítulo do Evangelho de Marcos, verso 15 e verso 16, eu vou deixar aqui esses dois versos. E diz assim, Jesus falando, né, aos discípulos que estavam com ele ali. Disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então aqui, essa ordem, né, que está registrada aqui em Marcos capítulo 16, Jesus deixou essa ordem aos discípulos que estavam com ele, um pouquinho antes de Jesus ser assunto ao céu. Jesus aqui já tinha sido crucificado, já tinha sido ressuscitado ao terceiro dia, né? Ele foi crucificado para perdão dos pecados, ele foi ressuscitado por Deus ao terceiro dia para a salvação nossa. E ele ficou por 40 dias, depois da sua ressurreição, aparecendo aos discípulos, aos seus seguidores, dando prova da sua ressurreição. Porque se Jesus fosse morto somente e não fosse ressuscitado, de nada adiantaria ter fé em Jesus. É na sua morte, para perdão de pecados, e na sua ressurreição ao terceiro dia, mostrando então que Deus aceitou o sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados. E a prova maior é essa, que Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. E ele ficou aqui por 40 dias, apareceu, a Bíblia vai dizer que ele apareceu a mais de 500 irmãos, dando prova então da sua ressurreição. A partir daí, este é o Evangelho, é a morte e ressurreição de Jesus, para perdão dos pecados daqueles que creem, né? Nossa salvação é pela graça de Deus, é um presente dado por Deus a nós. Mas Jesus pagou o preço dessa salvação, né? Nós estávamos perdidos nos nossos pecados, não tínhamos como pagar, né? Porque a palavra fala que o salário do pecado, o pagamento pelo pecado é a morte. Todo aquele que morrer em seus pecados, ele vai morrer eternamente, vai ser condenado, tá certo? Mas para que isso não aconteça conosco, nós temos que colocar a nossa fé em Jesus, aceitar o Evangelho, participar da morte e ressurreição de Cristo Jesus. É dessa maneira que nós vamos nos livrar, sermos salvos por Deus, né, da condenação, do juízo que virá sobre todos, né? Por todos os pecados, todos carecem da misericórdia, da graça de Deus. Esse é o Evangelho. E aqui está a ordem para nós que recebemos a salvação passar a pregar o Evangelho. Então aqui diz assim, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É para pregar a todos, todo mundo que está no mundo. Tá certo? Por quê? Porque como é que a pessoa vai crer no Evangelho se alguém não falar para ela do Evangelho? Como é que você vai crer em alguma coisa que você não conhece, que você não sabe? Então esse é o meio que Deus usa pessoas na terra para falar a outras pessoas da terra sobre o Evangelho.
para que a pessoa possa ouvir o Evangelho, crer, né, não numa religião, mas no Evangelho, em Cristo Jesus, e crendo, possa ser salvo. Né, pela sua fé, por meio da sua fé, Deus, então, pela graça, pela bondade dele, não porque a pessoa merece, Deus, então, salva aquela criatura que creu no Evangelho, que creu no Senhor Jesus. E o verso 16 fala disso, né? Fala assim, quem crer, então, essa é a condição, você tem que crer, não é? Ouvir, né? Ouvir o Evangelho, por isso que a gente prega, você ouve, crê, né? Naquilo que está sendo pregado, na morte e ressurreição de Cristo Jesus. É batizado, o batismo aqui representa o arrependimento do pecado, então você se arrepende da sua vida de pecado que você vivia antes, né? Todos nós somos pecadores, arrepende, reconhece que você é pecador, que você pecava contra Deus, passa pelas águas do batismo, né? Dando prova dando testemunho do seu arrependimento, né? Do seu novo nascimento em Cristo, vamos dizer assim, e aí você é salvo. Será salvo. E isso aconteceu comigo, né? Fui salvo pela graça de Deus, por meio da minha fé em Cristo, por meio de ouvir o Evangelho, e estou aqui agora pregando o Evangelho. Esse é o Evangelho. E o que nós temos feito aqui, o que é? Mostrar que os apóstolos, né, que vieram depois de Jesus, pregando o Evangelho no livro de Atos, faziam a mesma coisa, pregava o Evangelho. E as pessoas iam crendo, e a igreja ia crescendo por meio da pregação do Evangelho, sendo pregado, né, em vários lugares, as pessoas colocando a sua fé em Jesus e a igreja do Senhor, né, Jesus, que não é nenhuma dessas que estão aí, são denominações religiosas que foram criadas por seres humanos, mas a igreja que o Senhor fundou, que está firmada neles, firmada na sua palavra, no Evangelho, vai crescendo, né, e aqueles que vão se convertendo vão pregando, anunciando a outros, para que esses outros também possam crer e serem salvos. É assim que a igreja cresce, né? Agora, infelizmente, diz assim, mas quem não crer será condenado. Então, se você ouvir o Evangelho, ou não ouvir, né, ou não querer ouvir, se recusar a ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é pregado, está sendo pregado em todos os lugares, principalmente agora, nesses últimos tempos, onde aqui a tecnologia tem avançado demais, né? Então você vê, eu estou gravando esse vídeo aqui sobre o Evangelho e lanço na rede mundial aí, e sabe lá onde, né, alguém pode aí ouvir e receber, né, esse Evangelho e crer, né, e em Senhor Jesus ser salvo, né? Então, assim como eu, muitos, né, têm pregado o Evangelho aí, ainda que alguns, como eu disse, com uma outra intenção de ganhar dinheiro. Então aí vai de quem ouve, né? Procurar examinar aqui, né, aquilo que ele está ouvindo, aquilo que eu estou falando, examinar aqui na palavra, para ver se está de acordo, né? Para não crer aí em falsos profetas, porque existem falsos ensinadores, falsos profetas, de montão por aí. Inclusive usando as redes sociais, usando a internet para anunciar essa palavra de uma forma errada, ensinando de uma forma errada e levando muitas pessoas à condenação. Isso também já é um trabalhar, Jesus deixou claro isso aí no Evangelho, já haveria muito disso aí. Já na época de Jesus havia, e ainda mais agora cresceu muito, né, a quantidade de falsos profetas, falsos ensinadores, religiões diversas aí, que pregam o Evangelho, que não é o Evangelho bíblico, não é aquilo que está na palavra. Qual é a intenção disso? É desviar as pessoas, é um trabalhar satânico, e trazer as pessoas não para o Evangelho, mas para a sua denominação religiosa, e dessa forma ganhar dinheiro com isso. Mas daí as pessoas, né, que entrarem por esse caminho, entram e ficam perdidas da mesma forma, seguindo aí religiões que não pregam o verdadeiro Evangelho. Então, deixo aqui essa recomendação, né, que você venha procurar saber se o que você tem ouvido, se a igreja que você tem ido, né, a religião que você tem seguido aí aos domingos, aos sábados, durante a semana, se ela realmente prega o Evangelho, prega o Jesus da Bíblia. Como é que você vai fazer isso? É conhecendo a palavra, é lendo, conferindo. Você ouve e confere. Se o que está sendo pregado, se o que está sendo falado está de acordo com a palavra. Se não tiver, cai fora, né? Porque você está acreditando aí num Evangelho falso que está sendo pregado aí hoje em dia. Então deixa esse alerta aí, né?
para todos vocês que estão ouvindo aí essa mensagem. Bom, vamos lá. Continuando então, aqui é o 9º vídeo, senão não vai dar tempo, as horas vão passando aí, os minutos. Paulo então está ali agora, em Atos 13, numa cidade chamada Antioquia. Como eu disse, ele saiu de Antioquia da Síria, foi pregando em várias cidades, passando pelas cidades na sua viagem, primeira viagem missionária, que o Espírito Santo separou Paulo, Barnabé, mais João Marcos, para sair, para fazer a sua primeira viagem missionária. Ia pregando, por todas aquelas regiões, aqui cita algumas cidades, Pafos, Perge, da Panfilha, enfim, iam pregando ali até chegar a uma outra cidade chamada também Antioquia, só que agora na Pisídia, mais para frente. Então parte de uma Antioquia, chega até a outra Antioquia, e depois ele vai retornar, voltando, passando de novo por várias cidades e voltar para a primeira Antioquia, que é a Antioquia da Síria, onde estava a igreja, que estava sendo um grande avivamento ali, um grande crescimento ali da igreja na Antioquia. Mas nessa Antioquia da Pisídia, ele entra então numa sinagoga de judeus, um dia de sábado, e está lá ouvindo, participando do culto. Foi lido os profetas, foi lida a lei, como de costume dos judeus, e eles estavam ali sentados ouvindo. Aí, depois que houve que houve a lição da lei e dos profetas, aí um dos dirigentes ali, os principais da sinagoga, ele então, vendo Paulo ali, vendo os irmãos ali, ele faz um convite. É o que Paulo estava esperando. Ele diz assim, capítulo 13 de Atos, verso 15. E depois da lição da lei e dos profetas, eles mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Convite a Paulo e Barnabé. Levantou-se, verso 16, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse. Aí ele vai começar a pregação que eu quero expor aqui, e uma pregação um pouco longa, mas a gente vai colocar aqui. Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouve. Então estavam ali presentes na sinagoga varões israelitas e outros que também eram chamados gentios, que estavam ali também, prosélitos, novos convertidos ao judaísmo, que estavam ali, para ouvir a palavra de Deus. Então, se estava ali é porque temia a Deus. Então ele convoca assim, começa assim: varões israelitas e os que temem a Deus. Ouve o que eu vou dizer. Aí começa a pregação, verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá. Paulo começa a falar aqui quando Deus tira o povo que estava no Egito, através de Moisés. Esse verso começa a pregação aí. Por que Paulo começa aqui? Porque é o que eles acreditavam, é o que eles conheciam. Eles conheciam essa história, lá que o povo ficou no Egito, e aí Deus levantou Moisés, foi lá, houve a praga lá no Egito, o faraó não queria deixar o povo sair, aí Deus colocou as pragas ali, toda aquela história, que está lá no livro de Êxodo, que é o Antigo Testamento, que é o que eles conheciam. Então Paulo começa a puxar o evangelho daí, para poder chamar a atenção deles, porque era o que eles conheciam. Estava pregando ali para judeus, pessoas que conheciam o Antigo Testamento. Como eu disse, o Novo Testamento é o primeiro século aqui. O Novo Testamento ainda não estava como nós temos hoje aqui, tá certo? Muito bem, tá lá, começa aí. Tirou dela, com braço poderoso, o Deus de nossos pais, deste povo, israelita, do nosso povo. Verso 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Deus conduziu, depois que tirou o povo do Egito, antes de entrar na terra de Canaã, que era a terra prometida, Deus andou por 40 anos, conduzindo o povo no deserto, ensinando o povo, e aqui diz que suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Por quê? Porque o povo ficou por 400 e poucos anos, lá 430 anos, mais ou menos, no Egito.
e assimilaram aqueles costumes pagãos do Egito. E aí Deus suportou eles ali por 40 anos para poder, né, tirar aqueles costumes, né, da idolatria do Egito, das coisas do Egito deles, para que eles voltassem novamente à lei de Deus. E é isso que Paulo está dizendo. Ele suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Aí o 19 ele fala assim, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, aí já entrou na terra de Canaã, né? Entrou através de Moisés não entrou na terra de Canaã, mas foi até próxima à terra de Canaã. Josué, sucessor de Moisés, agora ele entra com o povo e ali Deus tira 7 nações da terra de Canaã e deu aquela terra, né, ao povo israelita, certo? Conforme a promessa que ele tinha feito. Verso 20, e depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes. Aí vem o livro de Juízes, está tudo registrado aqui no Antigo Testamento. O livro de Juízes até o profeta Samuel, que foi o último juiz, né? Aí vem o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, e aí o povo pediu um rei a Deus. Eram juízes que Deus levantava ali para livrar o povo, para julgar o povo. Ficaram assim por 450 anos, mas aí pediram um rei. Aí Deus levantou, né, mandou Samuel ungir um rei, e aqui ele fala, e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. Foi o primeiro rei, né? O povo pediu um rei, Deus concedeu, Saul. Aí vem lá primeiro Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, a história dos reis de Israel. E quando este foi retirado, depois que passou Saul, Deus lhe levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Testemunho que Deus deu de Davi. Davi é um homem, um varão, e eu vou levantar ele como rei, porque ele tem um coração igual ao meu, né? E ele vai executar a minha vontade. Já que Saul, né, porque Saul foi tirado como rei? Porque ele desobedeceu a Deus, não fez a vontade de Deus, e Deus então rejeitou ele como rei, tira ele de lá e coloca então Davi, né, no lugar de Saul. Muito bem, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus. Aí chegou em Jesus a pregação. Porque para Salvador de Israel. Por que Jesus? Porque Jesus era da descendência de Davi, né? Da casa de Davi. Jesus era judeu, né? É o leão da tribo de Judá, né? Chamado assim. E ele veio da descendência da casa de Davi, né? Carnalmente falando, certo? Através de Maria, José, né? E nasce ali então Jesus no tempo determinado por Deus. Para quê? Para que seja Salvador de Israel. Jesus é o Salvador de Israel, mas não só de Israel, também dos gentios, visto que parte de Israel, né, não aceitou Jesus, até crucificou Jesus, não recebeu, reconheceu Jesus como Salvador, como Filho de Deus. É o que ele vai continuar falando aqui. Os gentios foram aceitos aí, pela graça de Deus, foram alcançados também. E é o que ele vai dizer no verso 24. Tendo primeiramente João Batista, agora falando de João Batista, antes da vida dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Então, antes de chegar Jesus, primeiro João Batista apareceu no deserto, né, pregando o Evangelho, pregando, anunciando o Messias que viria, o Senhor Jesus, né, aquele que iria remir Israel, aquele que iria pagar, livrar a Israel dos seus pecados, né, salvar o povo, né, a palavra de salvação, o Salvador de Israel. João Batista apareceu ali no deserto, aparece João pregando o Evangelho e batizando em águas. É o verso 25. Mas João, quando completava a carreira, né, João ficou por um tempo ali pregando e batizando, disse, quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés, as sandálias dos pés. Né? Então João Batista, depois que ele cumpriu a sua missão aqui, pregando, aí Jesus vai até João Batista, né, para ser batizado no Rio Jordão. João Batista vê
Jesus vindo, iluminado pelo Espírito Santo, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esse aí é aquele que eu disse para vocês, já era antes de mim, porque Jesus já era antes de João Batista, mas que veio agora, né, se manifestou agora, e eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, né? Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem, chegou até Jesus. A pregação começou lá, né, na retirada do povo por meio de Moisés do Egito. Veio falando, o juiz chegou em Davi, e Jesus, descendência de Davi, pregando, mostrando para ele, através das Escrituras, Jesus, anunciando a Cristo, Jesus, Salvador de Israel. Varões e irmãos, verso 26, capítulo 13. Filhos da geração de Abraão, todos eles estavam em guerra. E os que dentre vós temem a Deus, né, os gentios que estavam ali. A vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Então, a primeira salvação foi enviada para vocês, os judeus, os israelitas, os filhos da geração de Abraão, né? Essa palavra de salvação veio primeiro a vocês, né? O Salvador, Jesus, quando ele veio, ele começou a pregar aos judeus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está lá no Evangelho de João essa palavra. Aí Paulo continua: por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que eles leem todos os sábados. Vocês estão lendo aqui, o livro de sábado, os profetas. Tudo que o profeta está lendo aí está falando a respeito de Jesus, o Messias que havia de vir. Então, foi manifestado, não conheceram a ele, e os que estavam ali não conheceram, e embora, verso 28, e embora não achassem alguma coisa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Quer dizer, não acharam, não puderam acusar Jesus de nada. Jesus, ele esteve aqui sem pecado, ele não pecou, ele cumpriu a lei, né? Ele nasceu debaixo da lei, cumpriu a lei, né? Ele cumpriu tudo que os profetas diziam a respeito dele, foi cumprido em Jesus. Não acharam nada, mas mesmo assim crucificaram, pediram para Pilatos que ele fosse morto. Mas isso também era para cumprimento das Escrituras. O Messias tinha que morrer. Jesus tinha que morrer, né? Se ele morresse, não tinha como pagar os nossos pecados. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Então, Pilatos, né, autoriza lá, entrega Jesus, Jesus é crucificado, né? Isso também é cumprimento das Escrituras, né? Retiraram, depois que ele morreu na sexta-feira, retiraram Jesus da cruz e sepultaram, pregando o Evangelho. Verso 30. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Pronto, ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E ele, Jesus, por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. Muitas pessoas viram, né, Jesus ressuscitado. Estava ali na região da Galiléia, né, Jerusalém. E nós, eu aqui, estou aqui, vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Pronto. Falou que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, anunciou Jesus, que ele morreu e ressuscitou. Como também está escrito no Salmo, no segundo Salmo. Aí começa a falar, citar algumas escrituras, o Salmo 2. Meu filho és tu, hoje te gerei. Está falando aqui não de Davi, está falando de Jesus, do Messias. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Falando a respeito de Jesus, não de Davi. Aquele que seria a descendência de Davi. Pelo que também em outro salmo, aí cita outro salmo, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Não é o santo, que é Jesus, né? Não foi permitido a ele ver a corrupção. Ele ficou 3 dias ali e ressuscitou ao terceiro dia sem corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade de Deus, dormiu, morreu.
e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Davi, no tempo determinado por Deus, depois que ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir aqui da parte de Deus, ele dormiu, morreu e foi sepultado. E o corpo dele viu a corrupção, ficou lá, ele não ressuscitou. Davi não ressuscitou. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Quem foi que Deus ressuscitou? O único até agora que foi ressuscitado por Deus é o próprio Senhor Jesus. Ninguém ainda recebeu a ressurreição dos mortos, que será dada a todos que creem na volta de Cristo Jesus, no último dia. Aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Falou de Jesus. Verso 38 e verso 39. E aqui está a razão disso tudo. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que estão aqui me ouvindo, que por este, Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados. É por Jesus, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, é por Jesus. A este que morreu e Deus ressuscitou ao terceiro dia. E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então a lei que eles liam lá, os profetas, as pessoas achavam que podia cumprir a lei e serem justificados diante de Deus. Não, a lei não foi dada para justificar o pecador. A lei foi dada para mostrar ao pecador que ele é pecador. A salvação está em Cristo Jesus. Por ele somos justificados. Mostrou aqui que é só através de Jesus. E aí ele faz uma advertência a eles. Vede, pois, vocês que estão ouvindo, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Por quê? Porque nos profetas, Deus enviava os profetas para trazer o povo até ele, de volta a ele, e eles desprezavam essas coisas, os profetas, como desprezaram Jesus também, crucificando ele. Então agora vocês não devem fazer isso mais. Então, Paulo fala para eles assim, vede bem, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. O que é que está escrito? Verso 41. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Então, veja que não despreze tão grande salvação dada a vocês. Veja que não haja sobre vós o desprezo a respeito dessa palavra, dessa pregação, dessa salvação. E termina assim, o verso 42 diz assim, e saídos os judeus da sinagoga, ouviram ali Paulo, alguns creram, outros não, os gentios que estavam ali rogaram, os judeus saíram. Ouviram Paulo falar, alguns acreditaram, outros não, saíram. Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fosse dito as mesmas coisas. Paulo, então, tudo isso que você disse aqui para nós, aqui, essa pregação, vem sábado que vem aqui de novo na sinagoga e repete. Fala para nós de novo. Todas essas coisas aí que você tem dito. E despedida da sinagoga, acabou o culto, despediu, Verso 43. Muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Então alguns seguiram a Paulo, judeus, e Paulo continuou falando fora da sinagoga, exortando eles que permanecessem nessa fé, nessa graça, a salvação em Cristo Jesus. Alguns creram, outros não. É o que acontece quando ouve-se o Evangelho. Por isso que eu citei lá Marcos 16. Continua aqui. Aí tá bom, foram embora, falou tudo ali. Paulo, naturalmente, durante toda a semana continuou pregando o Evangelho, falando. Mas chegou o sábado seguinte, e diz aqui no 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. A cidade toda de Antioquia da Pisídia se reuniu agora, quase a cidade toda se reuniu lá para ouvir a palavra, certo? Um falou para o outro, tem um cara aí pregando, um varão aí pregando, Paulo pregando o Evangelho, pregando a salvação em Cristo, pregando o Messias, que Jesus é o Messias, que Jesus ressuscitou, vamos lá ouvir. Foi lá, quase toda a cidade se juntou ali. Os judeus, vendo a multidão, 45, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo dizia. A hora que os judeus viram aquela montoeira de gente lá, aquela multidão lá de gentios lá dentro da sinagoga, começaram a se encher de inveja por causa disso e começaram a combater Paulo, contrariando aquilo que Paulo estava ensinando e dizendo. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram a eles, os judeus, era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais,
e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então, é isso mesmo que diz os profetas. A salvação é dada primeiro a vocês, mas vocês acham que não são dignos, não querem ouvir, não aceitam a palavra de Deus. Então, nós agora voltaremos para os gentios. Verso 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Aí você vai lá, né, quando o Senhor Jesus salvou Paulo, no capítulo 9, ele disse então que Paulo pregaria aos gentios, aos reis, aos judeus. Paulo pregou a todos, né? Principalmente, ele foi chamado de apóstolo dos gentios. Aí os gentios que estavam ali ouvindo isto, né, que Paulo disse, né, para a luz dos gentios, para que seja salvo, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos que estavam ordenados, destinados, escolhidos por Deus, né, para a vida eterna, ouviram, creram e foram salvos. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Todo aquele lugar ali, aquela província de Antioquia, ouviu o Evangelho. Muitos creram, aqueles que estavam ordenados para a vida eterna creram e foram batizados e foram salvos. Outros não. E aí termina aí a primeira pregação, né? Aí depois vai dizer que continua lá a perseguição ali na cidade de Antioquia, eles tiveram que sair lá, mas isso é num próximo vídeo que a gente vai colocar. O importante, né, o verso 38, o verso 39, dizendo que seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Nós todos somos pecadores, somente através de Jesus que nós temos a remissão dos pecados. Não existe religião que perdoe pecado, as nossas obras de mérito, as nossas caridades, nada disso perdoa. Nós devemos fazer essas coisas, né? Nós devemos participar de religião e tal, mas o que salva o pecador é Cristo Jesus, sua morte e ressurreição, né? E de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado daquele que crê. E os gentios, ouvindo isso, verso 48, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Aí está a pregação, né, registrada aqui em Atos capítulo 13, agora de Paulo. Daqui para frente a gente vai ver mais a pregação de Paulo. Lucas começa a registrar todas as viagens de Paulo, as pregações de Paulo, por todos aqueles lugares. A gente já não vê mais tanta pregação de Pedro, que até aqui nós vimos mais pregação de Pedro, agora daqui para frente é Paulo, tá bom? E a gente vai continuar nesse propósito de mostrar as pregações de Paulo agora nas suas viagens. Eu espero que você esteja aqui entre os ordenados para a vida eterna. Você está ouvindo o Evangelho, é o Evangelho que a gente tem pregado aqui nesses vídeos, né? Que você possa crer em Cristo Jesus, né? Se arrepender dos seus pecados, colocar sua fé em Jesus, e aí ser perdoado dos seus pecados e ter a vida eterna, né, com Cristo, que Ele nos dará quando Ele voltar. Está próxima a vinda de Jesus, Jesus está voltando, acontecerá então o juízo, o dia do juízo. Aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. Lá em Marcos 16 nós lemos na mensagem, aqueles que creem e forem batizados serão salvos, quem não crer será condenado. Essa é a palavra, esse é o Evangelho, e eu espero que você creia, né, nessa palavra, creia no Evangelho, receba aí o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, se arrependa dos seus pecados, seja batizado, seja salvo. Eu estou aqui nesse canal, né, posso te ajudar, você pode entrar em contato comigo aí, nesse canal, no Facebook, está o meu nome aí, o canal aí do YouTube, estou à sua disposição para te ajudar no que for necessário aí, para que você venha ter, né, esse entendimento no Evangelho, tá bom? É o meu desejo, a minha oração por você, que você creia no Senhor Jesus e seja salvo. Nem mais esse vídeo, eu agradeço, né, você que está ouvindo, que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa fazer essa grande obra de salvação na sua vida, e na sua casa, e na sua família. Amém? Deus abençoe.